Você que está buscando crescer numa carreira internacional, você que já está nos Estados Unidos ou sonha em trabalhar e se desenvolver no exterior, esse podcast é para você. Eu sou o Samuelson Drummond e esse é o podcast do Tio Sam. Este podcast tem caráter apenas informativo e educacional. Nada do que for dito aqui é recomendação de investimento. Invista sempre com responsabilidade e com orientação profissional. Não, adoro essa tua pergunta, Sam, porque para mim tudo começa com um sonho, entendeu? Uma aspiração, um desejo, uma grande intencionalidade. Se você não tem isso queimando no seu coração, a chance de você colocar isso para ação vai ser menos difícil, vai ser um pouco mais difícil, porque tudo começa com um sonho, uma intencionalidade, uma visão. E uma das minhas fortalezas que realmente fizeram eu conseguir ir avançando é essa questão de vencer o medo. Medo todos nós teremos. A questão não é ter medo, a questão é não se paralisar ou se limitar pelo medo, né? Outro ponto é a humildade. Tem que ter humildade. Eu vejo na minha vida que eu errei e eu tive quedas na minha vida por falta de humildade. Deixar a soberba entrar. Vigia. Não perca a sua essência. Se você prosperar nos Estados Unidos a ponto de poder comprar um carro importado, não perca a sua identidade. A sua identidade não está em cima daquilo que você tem. A sua identidade está em cima de quem você representa aqui na Terra. Sim, é uma cultura que ela respeita muito o resultado, né? Independente do país de onde você vem. Aqui a gente encontra gente de todo tipo de nacionalidade nas grandes corporações, Ásia, Europa, Sul América, América Central. E se você é bom naquilo que você faz, você vai ser respeitado, né? Claro. O podcast do Tio Sam é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office especializado na gestão de recursos do mercado financeiro norte-americano e também no planejamento financeiro, sucessório e tributário nos Estados Unidos. Olá, estamos hoje aqui com a Ana Cavagnoli. A Ana é Director of Customer Engagement na HID Global, essa Bloy. A Ana também é founder da Ignite Business, mentora e autora. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Sam? Prazer estar aqui com você. Muito feliz de estar aqui. Prazer é todo meu. Obrigado aí por estar falando conosco. A Ana está em Palm Beach, na Flórida. Trabalha e mora ali naquela região. E aproveitando para dizer aí para a nossa audiência que uma das razões que a gente faz esse podcast nesse formato é a distância física. Aqui já entrevistamos pessoas que moram na Suíça, diversos estados dos Estados Unidos, então esse é o formato que encaixa para a gente fazer esse podcast. Ana, obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Sei que você é bastante ocupada e queria te dar a palavra para você se apresentar com mais detalhe. Legal. Bem, primeiro, Sam, mais uma vez, obrigado por o convite. Que bom que você faz esse podcast permitindo a distância, realmente para a gente poder contribuir aí com toda a sociedade, né, que a gente, de participantes, de ouvintes. Então, como você disse, atualmente eu trabalho como diretora de Customer Engagement numa empresa de tecnologia, que é uma multinacional chamada HID Global, que é responsável pela questão de biometria no mundo, né? Então, todos esses projetos que você vê de controle de passaporte, quando você vai nos aeroportos e você coloca a tua face, estão abrindo os portões. Clientes como a Clear, que está em todos os aeroportos, são clientes que trabalham junto com a minha equipe, entendeu? Então, nós desenvolvemos tanto a parte física como o software dessas empresas. E eu tenho essa minha outra paixão, que é a empresa da Ignite Business, onde eu tenho um trabalho muito focado em mentoria com mulheres líderes, certo? E atualmente a outra paixão que eu tive é o lançamento de um novo livro, chamado Saia da Inércia e Coloque Seus Sonhos em Ação, onde eu realmente trato de uma forma mais vulnerável as questões que podem muitas vezes impedirem a gente de alcançar
os nossos sonhos, sejam eles sonhos aqui na América, sejam eles sonhos pessoais, de negócios, enfim, o que for, né? Muito bom, muito bacana, Ana. Então você é diretora dessa empresa global, né? Parte do grupo Assa Abloy. Você também é fundadora de um negócio, Ignite Business, é mentora e autora. Yeah. Bastante coisa, né? Bem dinâmica, né, Ana? Conta pra gente a evolução dessa carreira um pouquinho. Vamos começar, talvez, em como você veio parar aqui nos Estados Unidos. Ah, legal. Então, é engraçado, né? Morar fora sempre foi um sonho meu. É algo que eu sempre tive dentro de mim. Eu lembro eu pequena, nas minhas orações, nas minhas conversas com Deus, eu pedindo para morar no exterior. A minha primeira experiência, na verdade, no exterior não foi nos Estados Unidos, foi na Suíça, aonde na minha empresa anterior, chamada Schindler, Elevadores Schindler, me convidaram para eu ir por 2 anos cuidar de um projeto, também envolvendo a parte de tecnologia, na época, troca de informações via internet, em vez de mandar fax com ordens de compra, a gente podia mandar de forma eletrônica, isso foi em 2008. Então, eu morei 2 anos na Suíça, que foi uma experiência assim maravilhosa, ter essa experiência com a cultura europeia, que é incrível que pareça muito parecida com a nossa, eu acho porque a gente tem essa civilização europeia, né? Eu acredito que tem muito impacto. Gostei muito da minha experiência morando no exterior, tendo contato com diversas culturas do mundo inteiro. Então, aquilo ali foi para mim um marco, né? Então, eu morei 2 anos na Suíça, voltei para o Brasil, onde eu morei em São Paulo. E nessa empresa Schindler eu trabalhei por 20 anos. E lá, enfim, fiz toda a minha evolução de carreira, começando como analista, de gerente para projetos, de gerente para projetos fui para gerente de logística, depois disso, gerente global de qualidade, a área completamente técnica. E aí, com isso, os resultados foram bons e com isso me convidaram para eu vir morar nos Estados Unidos. Então, a minha experiência de vindo para o exterior diferencia muito de muitas pessoas que eu conheço, tá? Eu realmente tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos como expatriada pela Schindler naquela época, então um pacote de ser expatriada, aonde eu tive um visto, né, uma permissão de visto para trabalhar na Schindler por 1 ano. E aí, com isso, os prazos foram se estendendo até chegar um momento que eu entrei com o processo de green card e hoje eu tenho o green card pelos Estados Unidos. Trabalhei na Schindler, como eu disse, por 20 anos, saí da Schindler e depois da Schindler fui trabalhar na Johnson Johnson, prestando consultoria para Johnson Johnson Technologies, através da minha empresa Ignite Business. Saí da Johnson Johnson e fui trabalhar e estou agora empregada trabalhando na HID Global como diretora, como eu disse, e tenho um pouco de tempo para administrar alguns trabalhos pela minha própria empresa. Excelente, né? Muito interessante. Você então passou esses 2 anos na Suíça, voltou para o Brasil, depois volta aos Estados Unidos e a Schindler é uma empresa que tem essa política, me parece, né, de expatriação. Conheço várias pessoas que vieram para os Estados Unidos pela Schindler, também Suíça. Entrevistamos a Juliana, que hoje está na Suíça pela Schindler, né? E isso é muito interessante, né, Ana? Você trabalhar nessas multinacionais, obviamente, estar preparada, obviamente, saber a língua, né? Saber minimamente o inglês. E como é que foi essa preparação? Você disse que tinha um sonho, né, de trabalhar no exterior. Você, ao buscar um trabalho, você já buscou uma empresa que te permitisse isso? Ou foi meio por acaso? Como é que foi esse processo? É. Não, adoro essa tua pergunta, Sam, porque para mim tudo começa com um sonho, entendeu? Uma aspiração, um desejo, uma grande intencionalidade. Se você não tem isso queimando no seu coração, a chance de você colocar isso para ação vai ser menos difícil, vai ser um pouco mais difícil, porque tudo começa com um sonho, uma intencionalidade, uma visão. E eu sempre tive essa visão. E eu acredito por eu ter esse posicionamento de uma forma orgânica, aconteceu da minha escolha de sair, na época eu trabalhava no Banco Real,
de vir de ter essa oportunidade na Atlas, entendeu? Que na época era Atlas que se chamava, né? Que eu vi que era uma empresa maior, que eu tinha chance de poder morar em São Paulo, naquela época uma menina que morava em Londrina. Então eu realmente eu posso dizer, a gente tem que ter um espírito que em inglês a gente fala fearless, né? Que a gente não tem que ter medo, a timidez pode te segurar, né? Toda vez que você tem que ter um sonho, você tem que ter aquela coisa tão ardente dentro do teu coração que vai te dar coragem. Porque medo, insegurança, dúvida, tudo isso pode acontecer. E eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar na Atlas, eu fui de última hora, fiquei sabendo de um processo seletivo que estava tendo para trainee, que um monte de gente já estava participando. Eu não tive dúvida, eu entrei atrasada no processo, cheguei para a pessoa do RH, falei assim, você me desculpa, fiquei sabendo disso de última hora, mas isso é algo que eu tenho interesse e eu quero participar. Essa minha ousadia, essa minha falta de timidez, essa minha ausência de timidez fez com que a pessoa olhasse para aquilo e pegou bem, porque o não eu já tinha. E nisso eu entrei no processo de seletivo, fiz as entrevistas e passei todo mundo que tinha entrado com o processo certinho, no prazo e tudo mais. Gente, teve gente que ficou muito chateada comigo, até por sinal. Mas aconteceu. E aí, quando eu fui para as entrevistas, para a posição, eu lembro que a posição requeria experiência em Excel, experiência em logística, que eu não tinha nada. Mas eu falei, eu posso, eu consigo, eu tenho como fazer, sem saber nada. Consegui a posição, e aí depois eu fui atrás de fazer a coisa acontecer. Então, muitas vezes, Sam, o que eu falo para muitas pessoas que querem vir para os Estados Unidos, que querem alcançar sonhos, colocam barreiras nos teus sonhos, mas você tem que se projetar para frente e responder e se posicionar, não olhando para as suas limitações de hoje, mas para aquela pessoa que você vê lá na frente, o que aquela pessoa vai ser. E em cima disso, você vai rompendo barreira a barreira. Você não pode pensar em romper com todas as barreiras de imediato. O não, e muitas vezes você vai ter. E as dores e as dificuldades do processo é que vão fazer você criar músculos e força para você chegar no teu destino final. A tua visão ela tem que ser algo muito concreta, muito firme, muito intencional. E em cima disso você quebra a tua visão em pedaços, mas sempre olhe para você na visão do teu sonho alcançado e se projete, se comporte de tal maneira. É o que eu sempre fiz. Que mensagem bacana, né, Ana? Porque todo mundo tem um pouco de insegurança em determinada área. No seu caso, você mencionou que você não dominava o Excel, talvez outra pessoa seja a língua, talvez outra pessoa seja uma questão de não se sentir confortável apresentando, né, ou participando de alguma exposição, né, estar na frente das pessoas, é um medo muito constante esse, né? Mas a gente, quando tem um sonho, a gente vai atrás desse sonho e as coisas que a gente não tem, a gente supera, busca esse conhecimento técnico, seja o conhecimento que for, porque ninguém está 100% preparado para nada, né? É um processo. E essa questão da língua, Sam, obviamente quando eu falei do Excel, foi bem no começo da minha carreira, e aí em cima disso eu fui galgando. Eu vejo assim, eu sei das minhas fraquezas e eu consigo reconhecer bem as minhas fortalezas. E uma das minhas fortalezas que realmente fizeram eu conseguir ir avançando, é essa questão de vencer o medo. Medo todos nós teremos. A questão não é ter medo, a questão é não se paralisar ou se limitar pelo medo, né? Então, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já tinha estudado inglês, nunca não tinha morado no exterior, quer dizer, tinha minha experiência com a Suíça, e na minha ingenuidade, eu achei que por ter morado na Europa, porque eu falei 2 anos de inglês na Europa, eu ia chegar no Brasil numa posição de liderança, de uma equipe altamente técnica, e eu não era engenheira, eu ia tirar de letra, porque eu já tinha morado no exterior e falado inglês. E aí vai uma outra mensagem. A soberba precede a ruína. Porque eu vejo que eu realmente minimizei. Eu cheguei, eu hoje olho para trás, eu vejo que eu fui um pouco soberba. Falei, eu vou tirar de letra, eu vou dar um jeito. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos,
E eu fui morar na Pensilvânia, que é um país que é um estado que não é tão globalizado. O meu inglês quebrado foi um grande problema. A minha ausência de conhecimento técnico, que nas outras minhas funções no Brasil e na Europa não foram um problema, na Europa, nos Estados Unidos foi um problema. As pessoas reclamaram do meu inglês, as pessoas questionaram como é que eu podia estar num cargo de liderança e não era técnica. Então, eu passei nos meus primeiros 2 anos nos Estados Unidos, que eu vim para cá em 2013, eu passei por grandes, grandes, grandes desafios. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: da mesma forma que o meu espírito de realmente de ser mais desbravadora e tudo mais fez com que eu ganhasse novos níveis, a minha ausência de humildade, que é essa outra dica que eu quero deixar para o público aqui, a humildade é algo fundamental, porque a humildade te dá o grounded, te dá o teu chão, para você não pensar muito mais a seu respeito e não pensar menos a teu respeito. Humildade é o quê? É você ter uma visão equilibrada a teu respeito. Não é pensar muito mais nem muito menos. E eu cheguei Muito aqui bom. achando que eu estava com a bola toda. 2 anos que eu comi miúdo. Isso daí é interessantíssimo, né? Porque cada experiência é uma nova experiência. E o fato de você ter passado na Suíça não necessariamente te habilitou para voltar ao Brasil e assumir aquela posição. E depois também a tua experiência prévia de Suíça, São Paulo, também não te habilitava. Então a gente tem que ter realmente essa humildade, né? De reconhecer que a gente sim tem uma experiência, não foi à toa que você foi escolhida no meio de muita gente para vir para os Estados Unidos, mas é um novo desafio, como todo novo desafio a gente precisa se provar e aprender, né, e muitas vezes aprender bastante. Exatamente. Exatamente. E eu sei, Sam, que as pessoas têm a tendência normal de cantar as vitórias, mas o que me fez e me faz ser melhor a cada dia, como pessoa, como profissional, como alguém que quer inspirar outras vidas, é olhar para os erros do passado e usar isso como matéria para dizer: eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso crescer. Então, por isso que eu faço questão de compartilhar com todo mundo nesse podcast, que os meus primeiros anos não foram anos fáceis. Eu tive que realmente enfrentar preconceitos, certas preconceitos mesmo que tiveram ao meu respeito. Mas, mais uma vez, eu não tive um cuidado, porque eu achei que eu já tinha, como eu disse para você, né, enfrentado tudo, e que o jeitinho brasileiro, esse é outro engano, sabe? A gente achar que o brasileiro é espertinho, que o jeitinho brasileiro aqui nos Estados Unidos vai funcionar, engano. A gente tem que entender que a gente está num país, a gente tem que respeitar essa cultura do país, honrar essa cultura deste país. E em cima disso se adaptar e o teu estilo a essa cultura, e não achar que a gente tem que forçar o nosso estilo em cima de uma cultura que a gente tem que honrar, porque até então a cultura americana é uma cultura que extremamente mostra resultados maravilhosos. Então a gente tem que honrar e aprender com essa cultura. Não é perder a nossa essência, não é anular a nossa essência, mas é respeitar a essência do próximo e honrar ao território que a gente está pisando, botando nos nossos pés. Sim, é uma cultura que ela respeita muito o resultado, né? Independente do país de onde você vem, aqui a gente encontra gente de todo tipo de nacionalidade nas grandes corporações, ah, Ásia, Europa, Sul América, América Central. E se você é bom naquilo que você faz, você vai ser respeitado, né? Claro, o inglês é uma barreira. Eu também, quando cheguei aqui, te confesso que participava de algumas reuniões que eu não entendia tudo. Eu tinha que deduzir algumas coisas, anotar outras. Muitas vezes me privava de dar alguma opinião, porque às vezes não sabia um nome técnico, mas você vai aprendendo, tem uma curva de aprendizado para isso e tem que se sentir confortável de passar por essa curva de aprendizado, né? Como eles dizem aqui, easier said than done, né? Mais fácil dito do que feito, mas a gente tem que aprender, na minha opinião, a se sentir confortável
em não saber, né? Em saber que a gente chega nos Estados Unidos e mesmo com curso de inglês, no meu caso já tinha feito inclusive um MBA, né? 3 anos de estudo, mas quando você senta numa mesa de reunião e você está com mais 15, 20 pessoas expondo o seu projeto, como foi o meu caso logo no início, e aí, de repente, aquelas pessoas talvez não estejam entendendo 100% do que você está falando, ou você não está entendendo 100% do que elas estão te retornando, né? E isso é parte do processo. Mas se você trabalha duro, se você aprende a língua, se dedica a isso, tem um pouco de paciência também com o seu processo, né? Eventualmente você vai chegar lá e passa a ser algo natural. Hoje, com quase 15 anos de Estados Unidos, é muito natural para mim estar numa reunião com um cliente, né? Você sabe que eu sou Wealth Advisor, então está falando com o cliente, está falando com um asset manager, está falando com qualquer americano. E você está aqui há quantos anos mesmo, Ana, nos Estados Unidos? Desde 2013, então, 12 anos? 13? 12 anos, né? É. Então você sabe o que eu estou falando, né? Depois de 12 anos de América, claro que você já entra numa reunião sem sequer pensar na língua. Você vai pensando naquilo que você quer falar, no resultado que você gostaria de obter, mas sem aquela tensão de, poxa, agora eu estou entrando numa reunião em inglês, né? Então esse processo acontece, né? Exatamente. E conta um pouquinho para a gente, assim, como você foi escolhida entre várias pessoas, primeiro para ir para a Suíça e depois para vir para os Estados Unidos. O que você acha que te diferenciou para ter essas oportunidades? Eu sempre fui muito de tomar iniciativa. É outra coisa que a gente tem que entender muito, muito, muito forte. Não basta apenas conhecimento e expertise. Se você não tem a inteligência emocional de se relacionar com pessoas. Porque muitas vezes eu vejo que existem pessoas extremamente competentes que são muito fracas na questão de construir relacionamentos e se posicionar para ter visibilidade. E aí, com isso, naturalmente, pessoas que têm esse soft skill, essa habilidade de conexão, essa habilidade de relacionamento, essa habilidade de realmente tratar a questão relacional, elas acabam realmente destacando mais, até de que pessoas que tecnicamente estão mais preparadas. Então, o que aconteceu? Na questão. Bem, isso aí é outra coisa que eu tenho que ser muito honesta aqui, porque eu vim para esse podcast não apenas como Ana Flávia profissional, mas Ana Flávia ser humano. Eu sempre alinhei muito bem duas coisas: fazer o melhor que eu pude na questão técnica e na questão relacional, e também na questão espiritual. Esses sonhos que eu tive, eu sempre apresentei em oração a Deus, porque a minha fé é a minha fundação, entendeu? Então eu acredito, eu não posso receber mérito de tudo. Eu acredito que eu fiz a minha parte e eu acredito sim que Deus foi abrindo as portas e fazendo o que eu acredito que se chama o milagre das conexões. E eu aproveitei esses encontros das conexões que Deus permitiu na minha vida. Então, o que aconteceu? Para eu ir para a Suíça, eu conheci as pessoas da Europa que vinham muito para o Brasil. Então, eu me apresentava, eu falava prazer, o que você tiver aqui, eu estou aqui para te ajudar. Sempre, quando tinha projetos que do Brasil eu reportava para os Estados Unidos, para a Europa, eu sempre fiz questão de ser a melhor, extremamente competitiva. No bom sentido, mas eu era. Falava, eu vou ser a melhor, os resultados meus vão ser os melhores. E Vou eram. fazer o melhor, né? Trabalhar com excelência. E aí, obviamente, as pessoas olhavam e falavam assim: ela consegue o resultado X, ninguém mais consegue. Falaram, vamos trazer essa menina para cá, uma menina. Me convidaram e eu fui. Certo. Na questão para vir para os Estados Unidos, E esse mais uma convite, vez, só voltando aí para a Suíça, foi uma oportunidade que chegou até você? Alguém falou, olha, Ana, de repente era uma vaga que já existia e você aplicou, como é que foi isso? E aí, com isso, nessas minhas conexões que eu tinha com essa liderança da Suíça, em que eu comecei a fazer projetos do Brasil para eles,
Eu sempre Uhum. falava na minha vida, nossa, meu sonho é morar no exterior, se um dia aparecer uma oportunidade, jogava, Ah, ok. entendeu? Você jogou uma sementinha ali de que Exato, aquilo você ali era jogou um um semente e objetivo. falava pro meu chefe também, eu quero na minha carreira, eu quero ir pro exterior. E aí um dia surgiu um projeto que tinha que ser feito na Europa, precisavam de um gerente de projetos. E imediatamente pensaram no meu nome. E aí, em cima Hum. disso, me falaram: você tem interesse? Aí foi fazendo toda a negociação, todo o processo. As coisas foram. Neste momento, eu não pensava em dinheiro, não pensava em salário, não estava na questão de negociar. Eu aceitei o que veio, e graças a Deus o que veio foi bom, e fui. Porque eu entendi que eu estava construindo uma carreira, né? E foi o que aconteceu. E aí vim, fiquei um ano, de um ano foi para mais um ano, voltei 2 anos da Europa para o Brasil. E chegando no Brasil, eles me deram a responsabilidade de implementar o mesmo projeto na Europa no Brasil. Então tinha um ganho para eles também, porque eu estava Claro. aprendendo algo que eu ia depois, em seguida, aplicar no Brasil. Apliquei isso no Brasil por um ano. Depois disso, o meu chefe confiava em mim, eu tinha um relacionamento muito forte com o meu chefe. Aí abriu essa vaga de gerência, e isso é muito importante você entender, a questão de relacionamento, conexão, confiança. Quando abriu essa vaga de gerente de qualidade, era uma vaga extremamente técnica, que somente engenheiro pegava. O meu chefe me colocou nessa vaga, sabe por quê? Porque, primeiro, ele sabia que eu era uma pessoa que não tinha medo, ele sabia que eu me virava nos 30 e ele confiava em mim. Ele não queria uma pessoa que ele não confiava nessa vaga. Ele falou: você vai dar um jeito e a tua equipe é técnica, vai te ajudar. Quem era E o foi seu o que chefe aconteceu no nessa Brasil. época? Era, Hã? era o seu chefe nessa época estava posicionado, era um chefe global, imagino. Era um chefe, era no Brasil, só que eu ia reportar para o Brasil e dotline, né, também para uma pessoa da Suíça que já me conhecia. Isso. E aí eu É. fiz uma entrevista com essa pessoa da Suíça, que não me conhecia até então, mas ouviu falar a meu respeito. Entendeu? E aí, em cima disso, eles aceitaram e eu fui contratada para vaga, passando homens. Naquela época, a empresa era extremamente masculina, a liderança. Uhum, Eu fui a uhum. primeira mulher na liderança de uma área de supply chain, que é suprimentos, que é muito, né, industrial, é muito masculino. Eu fui a primeira mulher, a primeira líder, sem ser engenheira, na Schindler naquela época. E eu E foi atribuo parte de um isso, mais uma projeto. vez, à questão espiritual, a Deus acima de todas as coisas, e a todo o esforço que sim eu fiz. Eu tive o meu mérito também. Sim, ele abriu as portas para você, mas você também fez a tua parte e estava preparado. Exato. Então É, foi essa combinação, né, é, perfeita, vamos dizer assim, né? exato, E cavou os relacionamentos, enfim, foi plantando e construindo esse sonho que você tinha, né? exato. E é isso que eu quero deixar aí de uma terceira chave para todo mundo, né? Dessas chaves que eu creio que vocês, ou que estão ouvindo esse podcast, estão ouvindo. Mas essa terceira chave é a chave do relacionamento. Você não pode achar que o seu conhecimento, a sua capacitação é tudo. Não, não é. Se você não tiver a questão de se relacionar com pessoas, tiver tempo para você se conectar e fazer com que as pessoas pensem a seu respeito, você não vai avançar. Porque muito do que aconteceu comigo foi o que as pessoas falavam de mim quando eu não estava na mesa. As maiores decisões de carreira, elas não vão acontecer com você na mesa. Vão acontecer quando alguém está falando de você quando você não está na mesa. Então a pergunta que eu sempre deixo é: o que as pessoas falam a seu respeito quando você não está na mesa? Muito bom, muito bom esse ponto aí, né, Ana? Porque a gente sabe que essas decisões, muitas vezes são tomadas de uma forma colegiada, né? Não é uma única pessoa que toma. E aí essa reputação que você cria é fundamental, né? E é tão interessante isso, Sam, que são pequenas coisas que eu fui aprendendo e observando ao longo da vida. Eu nunca vou esquecer quando eu era uma menina de 19, 20 anos, que morava em Londrina,
trabalhava na expedição, um departamento de caminhão, carregar meu caminhão e tudo, estava trabalhando lá. E eu, naquela época, além de ter o sonho de morar nos Estados Unidos, meu sonho era ir para São Paulo, porque eu morava no interior. E aí eu lembro que uma vez um cara de São Paulo me ligou precisando de informações. Eu podia ter sido aquela pessoa e falar assim, isso não é meu trabalho, porque não era meu trabalho. Mas quando eu vi aquele cara me procurando, eu fui super proativa, eu ajudei, providenciei sugestões, falei, conte comigo, estou aqui para te ajudar. Aí, tudo bem, conectei com essa pessoa. Surgiu uma vaga para trabalhar em São Paulo. Esse cara chegou para o cara que ia abrir a vaga, falou, eu conheci uma menina esperta, eu estou te contando isso porque depois ele me contou, esperta, descolada, que conhece da Operação Londrina, eu acho que ela seria perfeita para essa posição. Conclusão, me ligaram e ofereceram a posição para mim para vir para São Paulo. Então, quer dizer, não foi o meu conhecimento técnico que me trouxe a São Paulo. Não foi o meu conhecimento técnico que me levou para a Suíça. Não foi apenas o meu conhecimento técnico ou de liderança que me trouxe para os Estados Unidos. Foi os relacionamentos que eu construí. Foram as pessoas que me indicaram, os meus ambassadors. Todo o ser humano precisa ter ambassadors, precisam ter pessoas que vão ser os teus advocates. Eu não sei como fala isso em inglês, português mais, que vai advogar a teu respeito, sem você pedir. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa rede de relacionamentos e você também, obviamente, é alguém que servia além do básico, né? Você excedia as expectativas. Quer dizer, alguém Yeah. te pede, te pergunta aquela história que você está passando numa loja e aí você está meio perdido. Talvez a primeira vez que estava naquela loja, você pergunta para o atendente onde é que fica o produto tal. E você vai ter dois tipos de atendente, aquele que fala fica ali e aquele outro que vai te levar até lá, né? Caminhar. E excedeu as expectativas, né? E são esses detalhes na excelência Exato. e no trato com as pessoas que cria esse diferencial, né? E isso é importantíssimo para você hoje também, né? Vamos falar um pouquinho da tua posição atual e como você lida com satisfação de cliente. Explica para a gente um pouquinho o que você faz hoje, Ana. Então, um ponto que eu quero abrir antes de entrar nessa questão de satisfação de cliente, porque está conectado com o que eu vou falar. Por isso que eu gosto muito de, quando eu estou mentoreando pessoas, eu uso muitos princípios, tá? Porque realmente princípios é que vão te alavancar. E eu vejo que o que me fez bem sucedida foi certos princípios que eu segui. E um princípio que eu segui, que está muito alinhado com princípios cristãos, é o princípio de servir. O momento que você se dispõe no mundo, independente do que você for fazer, a servir o próximo, que foi o que eu fiz com esse cara de São Paulo que me procurou, que foi o que eu fiz com as pessoas da Suíça. Você se coloca no processo de servir e você falou uma palavra que é princípio, excelência. Fazer tudo com excelência, o princípio te honra. Então, o que eu quero dizer com princípio, tá? Porque atendimento a cliente tem a ver com princípio. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você honra princípios, os princípios te honram. Princípio é como lei da gravidade. Se você respeita a lei da gravidade, você não vai cair e levar um tombo. Se você desrespeita a lei da gravidade, você vai cair e vai se esborrachar. Porque a lei não deixa de existir, a lei da gravidade não deixa de existir, porque você conhece ou desconhece a lei. O mundo opera em cima de leis. Princípio é lei. Você honra, é honrado. Você quebra, você é quebrado. Voltando agora a falar dessa questão da questão de satisfação do cliente, eu tive um trabalho muito forte também na Schindler, trabalhando com Customer Experience, né? Que é o core, né? A essência do Customer Experience é servir ao próximo, independente do motivo, você serve ao próximo. E hoje na HID, o meu trabalho quando se chama Customer Engagement, é a minha responsabilidade de instalar soluções no campo. Então, eu tenho uma equipe, né, de pré-venda que suporta, que serve a equipe de vendas
para que eles possam fazer a venda técnica bem-sucedida. Depois disso, eu tenho uma outra parte da equipe, que é a equipe de implantação e gerenciamento de projetos. E todo gerente de projeto entende que o seu papel é servir um ecossistema. O que é esse ecossistema? São os seus stakeholders internos, que você está coordenando entregas, falando com a equipe de compras, a equipe de suprimento, conectando com o cliente para entender qual é a melhor data, conectando com a equipe que vai instalar o sistema no site, né, com o cliente. Tudo é servir. O princípio é o mesmo, só muda como você vai servir, né? Então, a equipe de gerenciamento de projeto, ela serve através dessa coordenação com excelência. A equipe de implementação serve com a excelência de implementar isso de uma forma profissional no cliente, com sucesso, sem nenhuma falha. E depois disso, você entrega isso com excelência à equipe de suporte técnico, que também está sob a minha responsabilidade. Então, o suporte técnico recebe toda a documentação. E se o cliente tem algum problema, o software não está funcionando, eu não estou conseguindo baixar tal arquivo, ele vai ligar para a minha equipe, e minha equipe vai receber esse problema e vai tentar resolver o problema do cliente. Então, o que eu quero dizer com isso? A essência é a mesma, a forma é diferente, a essência é servir. A forma depende da tua função. Mas todos nós, vindo para os Estados Unidos, fazendo o que, independente do que você for, desde de um limpador de cozinha, como a um executivo, como a um finance advisor, você serve. O Sam, para quem não sabe, por sinal, é o meu mentor financeiro, né? E, graças a Deus eu tenho você, meu amigo, porque eu não tenho conhecimento financeiro e você me supre nessa questão. Então, a essência de uma vida bem-sucedida é servir. Isso daí é chave em qualquer área de atuação, né, Ana? Obrigado aí pelo carinho e a gente já se conhece há muitos anos e uma pergunta, Aninha, como é que foi essa mudança? Porque acho que você já trabalhou tanto em Customer Experience ou Customer Engagement B2B e B2C, né? Explica para a gente um pouquinho o que você aprendeu em cada uma das áreas, se tem alguma nuance diferente quando você faz B2C, B2B em termos de Customer Experience ou Customer Engagement. Então, a diferença maior é realmente a questão se você vai ter contato com o cliente final ou não. A questão de você estar trabalhando com, por exemplo, na época da Schindler, eu trabalhava muito com subcontractors, né? Então, que não era o cliente final, né? Então, é você realmente em ordem, na questão para você ser bem sucedido, você tem que fazer um subcontractor bem sucedido. Porque ele vai levar o nome da tua empresa para o próximo. E isso é extremamente importante, porque muitas vezes quando você está servindo um subcontractor, né, nessa questão, que não é o teu cliente, não é o cliente final, né? Se você não tem um bom relacionamento com ele, no próximo contrato que ele vai ter com o cliente final dele, ele não vai ser o teu advocate. Ele não vai dizer contrata Schindler em vez da Otis. Entendeu? Então, essa é a questão mais importante. Hoje, eu já estou trabalhando direto com clientes finais, né? E aí, com isso, a diferença entra na questão, por exemplo, do impacto que você está tendo no dia a dia da operação com aquele cliente que está usando a tua ferramenta. Porque daí, em cima disso, ele pode entrar e falar do teu nome, da tua marca, diretamente no site. Então, de qualquer forma, mais uma vez, a essência do servir ela é a mesma, a forma ela muda, né? Porque é como você está assim, é a questão de como você está mais próxima do sol, né? Vai te queimar mais, você está estando perto do cliente final, o atendimento é um pouco diferenciado, mas na verdade é cliente.
É pessoa, é pessoa. Então, assim, a essência do servir é o mesmo. No fim, você está tendo um relacionamento. Eu falo que customer experience é human to human. Sim. É É o que eu isso. falo para muitos clientes é que a gente também, na nossa cultura brasileira, a gente precisa reconhecer as coisas boas, e tem muitas, de ser brasileiro, de ter esse crescimento dentro da cultura brasileira, porque acho que a gente tem essa vocação natural para serviço. Então, eu fui mentor de cerca de 90 financial advisors na empresa, numa empresa que eu eh, comecei a construir a minha carreira como financial advisor aqui, que chama Edward Jones Investments, e eu mentoreava o pessoal daquela região de Chicago, né? Eu moro aqui em Houston, Texas, e me alocaram porque o pessoal não entendia como na época de Covid eu captava tanto recursos, né? E então selecionaram os melhores dos Estados Unidos. A gente está falando aí de milhares de financial advisors. Eu fui selecionado para ajudar o pessoal que estava com bastante dificuldade de mudar o modelo de negócio, né? E uma das coisas que eu falava para eles é que o americano, ele não falava dessa forma, né? Mas aqui para você, o americano é muito bom de fazer hambúrguer. Então, o É, McDonald's acho que ele jamais teria aparecido no Brasil, né? O típico serviço americano é um serviço preciso, com eficiência, com produtividade e muito processo. padronizado, né? E essa cultura do time is money, né? Então, eu falava para eles, não adianta você tratar o cliente como um hambúrguer e processar numa reunião de 15 minutos e o próximo cliente, porque você quer maximizar o seu tempo e maximizar o tempo que você tem para prospectar, para falar com novos clientes. Quando alguém está entregando, às vezes, todo o dinheiro que ele economizou na tua mão, às vezes 30, 40 anos de trabalho na mão de uma pessoa para ela garantir a independência financeira, que ela viva com conforto na aposentadoria, você se torna talvez o segundo profissional mais importante na vida dela, depois do médico, né? O médico vai cuidar da saúde física e o financial advisor vai cuidar da saúde financeira. Então, o relacionamento humano, o relacionamento mais profundo, você passar uma hora ou às vezes até mais numa reunião para entender exatamente os sonhos daquela pessoa, os objetivos, as nuances do perfil de risco, né? Às vezes uma informação que foi super importante e que você, se fizer uma reunião de 15 minutos, não vai capturar e vai fazer um plano que não é um plano completo ou um plano desajustado do ponto de vista de planejamento sucessório, de planejamento tributário, de planejamento financeiro e da própria alocação dos recursos daquela pessoa, Exato. né? Então, a gente precisa entrar num nível mais profundo para dar um bom serviço, e acho que o brasileiro ele tem essa vocação que muitas vezes o americano é muito bom de muitas coisas, né? Mas eu vejo que a gente tem essa vocação de serviços na veia, né? Parte da Quer nossa ver? cultura. É. Tem um segredo que eu aprendi em mentorias na minha vida, porque é uma coisa que eu sempre recomendo a gente buscar mentores, né, na nossa vida, e algo que me fez acordar é a questão da comunicação. A gente fala muito de problema de comunicação, 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 de uma forma muito abrangente. Mas algo que a gente tem que entender que faz com que a gente possa alavancar na área de atendimento ao cliente, em qualquer tipo de negócio que você faça, de relacionamento, reuniões, crescimento de carreira, de negócios, é a questão de você realmente entender o poder de duas pontos que tem que ter dentro da tua comunicação. Um ponto que sempre tem que ter é o que eu chamo você resolver a questão tópica, que eu já vou dizer vou explicar o que é o tópico, e a questão relacional do problema. O problema sempre vai vir para você, do teu cliente ou de uma pessoa, em cima de dois pontos: o tópico e o relacional. O tópico é a questão do seguinte, por exemplo, vamos dizer o seguinte: você tem que mandar um arquivo com informações financeiras para um cliente. Então, o tópico é mandar um arquivo para o cliente.
Vamos supor que por algum motivo você atrasou, demorou para mandar aquele arquivo. Você pode parar para pensar assim, atrasei 3 semanas, mas você pega, manda o arquivo para o cliente e você está achando que resolveu o problema, porque você mandou o arquivo para o cliente. Mas a questão toda é, você não resolveu o problema relacional. Qual que é o problema relacional? O Sam não se importa comigo, porque ele demorou para trazer mandar o meu arquivo. O Sam não é transparente, porque não me mandou a informação. O cara não me coloca como prioridade, porque demorou 3 semanas para me mandar algo. Então, neste ponto, se você tem um problema com o cliente, se você não aborda a questão relacional primeiro, para depois resolver o problema tópico, você falhou na sua comunicação. A abordagem correta seria: fulano de tal, desculpe pela demora em te enviar o arquivo, mas para ter a excelência e o cuidado de trazer todos os dados que você precisava, levou um pouco mais de tempo, mas aqui está o arquivo com a informação solicitada. Agradeço a sua compreensão e caso queira conversar comigo, estou à disposição. Então, você primeiro resolveu o problema relacional, que foi o atraso do arquivo, para depois resolver o problema tópico, que é o arquivo. A maioria do problema que se tem hoje em comunicação é o seguinte: as pessoas resolvem o problema transacional, que é o tópico. É o arquivo, é o envio da informação, é o cliente ligar e querer resolver um problema e você responder de uma forma fria. Mas você não trata o primeiro layer, que é o relacional, que é a emoção. E se você não resolve isso, você não vai conseguir ter o sucesso que você tanto quer. A comunicação essencial, você que é mestre em comunicação, você tem que sempre atacar a questão relacional e a questão tópica. Isso não somente em negócios, mas também em relacionamento familiar, marido, mulher, filhos. E as pessoas hoje em dia focam no tópico e não no relacional. E o que segura as pessoas hoje é o relacional. Você sabe que você me lembrou, eu tenho uma reunião semanal com a minha equipe, que é 1 hora de treinamento. Tem uma reunião operacional e tem uma reunião específica para treinamento e desenvolvimento da equipe. E eu tenho 2 financial advisors no meu time que estão ali na faixa dos 20 anos de idade, então ainda mais jovens, né? E eu falava com eles, olha, tem 3 coisas que são fundamentais quando um cliente vai procurar, conscientemente ou inconscientemente, essa pessoa está procurando por 3 coisas. A primeira é a honestidade. Conscientemente ou inconscientemente, você quer tratar com alguém que você saiba que essa pessoa é uma pessoa idônea, honesta e que ela não vai fazer nenhuma besteira com o seu dinheiro. Então, a honestidade, quando se trata de dinheiro, na minha opinião, é a número 1. Né? Ninguém quer perder aquilo que construiu. A segunda é a competência. Bom, assumindo que aquela pessoa é uma pessoa honesta, que ela vai tratar o seu dinheiro com honestidade. A segunda é, ela vai fazer o seu dinheiro crescer, né, ao longo do tempo, ela vai tomar boas decisões, ela vai te ajudar a também não tomar boas decisões. Então, aí vem a competência. E a competência, ela depende muito do seu histórico profissional. Para mim, que tenho 32 anos de mercado financeiro, é muito fácil estabelecer credibilidade, estabelecer competência pelo meu histórico profissional. Mas alguém que está ali na faixa dos 20 anos de idade ainda não tem esse histórico, ainda não tem esse lado. Né? E a terceira é a experiência do cliente, né? O customer service. Então, o que eu falava com eles é o seguinte, olha, a questão da experiência vocês não têm, né? Obviamente, vocês vão ter que conquistar a confiança de que aquela pessoa entenda que você é uma pessoa idônea, que preza pelo melhor interesse dela, é por isso que nós somos agentes fiduciários, a gente não recebe comissão de asset managers, de bancos, de ninguém, a gente só recebe uma comissão do cliente, isso já ajuda a construir a credibilidade de que você não está com um viés ali para tomar determinada decisão, porque você está recebendo uma comissão mais alta de um fundo de investimento ou de quem quer que seja. Não, você só está recebendo do cliente. E como você é um agente fiduciário,
a fidúcia significa isso, né? É um acordo entre você e o cliente, um contrato de fato e um contrato de confiança onde o cliente é sua prioridade absoluta, né? E você se compromete a fazer o que é melhor para ele. Então, isso já ajuda a construir credibilidade, mas, enfim, se tem algo que você, como um profissional que está começando, né, na carreira, talvez ali 2, 3, 5 anos de experiência apenas, né, e está construindo essa credibilidade, que vai dizer, bom, essa pessoa tem um histórico no mercado financeiro, né? Você pode, de qualquer forma, prestar um bom serviço. Você não precisa ter 20 anos, 30 anos de mercado financeiro ou de qualquer mercado para tratar o seu cliente de uma maneira que ele se sinta encantado pelo teu serviço, né? Que marcou uma reunião, compareça no horário. Falou que vai fazer algo, faça essa coisa. E para isso tem CRM, a nossa memória não é das melhores. Quem tem memória boa é computador. Então, eu bato isso muito com o meu time. A gente tem que ter o CRM, né, o Customer Relationship Management, o software atualizado, para não perguntar para o cliente a mesma coisa 2 vezes, né? Para entender qual que é o próximo passo no relacionamento com o cliente. Quando entrar na próxima reunião, saber o que foi dito no anterior e já ter pronto aquilo que o cliente espera receber, né? As famílias que a gente cuida receber enfim, esse cuidado com detalhes, né? De você cumprir com aquilo que prometeu e sempre encantar. Uma simples ligação para o cliente, uma mensagem no dia do aniversário, um cartão de aniversário, enfim, tem tantas coisas que a gente pode fazer para encantar o cliente e isso não depende de idade, não depende de experiência, depende só de você realmente se importar com as pessoas e tomar as atitudes, né? Exatamente isso. Então, essa questão do nível de comunicação relacional, se você não aborda isso, você não vai conseguir construir aquela questão da sensação que a pessoa sente. Eu sinto, toda vez que a pessoa vai para o eu sinto, é porque você não tratou a comunicação relacional. Você tratou apenas a comunicação tópica. E o ser humano, ele toma toda e qualquer decisão não é racional, ela é uma decisão emocional. Isso já é Sim. cientificamente provado. Tanto é que você tem aquele autor, o Simon Sinek, Everything Starts with the Why, né? Start with the Why. E nesse livro do Simon Sinek, ele mostra realmente essa questão do why, né? Do porquê, vinculado ao propósito, que o propósito, ele entra numa parte do cérebro que é completamente emocional. Nem É o eu falei, mas sim. eu sei que você é uma fã do Simon Sinek, eu vou assistir uma palestra dele no mês que vem. Na verdade, daqui a 2 Ah, que semanas. maravilha! Que Não, maravilha. Ciúme já. essa é da Charles Schwab. Você sabe que a gente trabalha com a Charles Schwab, né, na plataforma de brokerage firm, né, corretora. Sensacional. E eles têm um encontro anual e o preletor esse ano, um dos preletores vai ser o Simon Uau! Sinek. É, Nossa, depois me conta, quero saber como foi. Sou fã. sim. Muito bom, Ana. Bom, que mais? Eu gostaria de te perguntar também como é que está o teu projeto de empreendedora, né? A gente fala muito das estatísticas sobre empreender e como eu lido com situações financeiras diferentes. Eu tenho vários clientes que são donos de negócio, né? E também pessoas que, como eu, construíram a carreira no mundo corporativo e depois se tornaram empreendedores, né? E você está nessa situação onde você tem o seu trabalho como diretora de Customer Engagement, mas você também tem o seu negócio, e isso é muito interessante da cultura americana, né? Acho que o primeiro ponto que eu queria talvez explorar é esse, porque no Brasil a gente é muitas vezes mal visto, né? Quando a gente trabalha e tem um negócio em paralelo, porque é aquela coisa de você tem que estar aqui 120% comprometido com a empresa, e aqui é algo mais aceitável, né? Como é que você Uhum. desenvolveu isso? Como é que você vê essa questão cultural também entre você ser empreendedora e ter o seu trabalho aí 9 to 5, como a gente diz,
Como é que você vê isso, Brasil e Estados Unidos? Então, primeiro, essa questão de ter minha própria empresa foi sempre um sonho que eu tive. Então, quando eu resolvi sair da Schindler, que eu tive esse severance package, né, um pacote para poder sair da Schindler, foi muito interessante, mais uma vez, sempre conectado com o mundo espiritual. Eu lembro que eu estava uma vez na minha cama, eu olhos fechados, fazendo minhas orações mentais. Tem orações que eu verbalizo, outras eu faço na mente. Eu falava, nossa senhora, eu tenho esse sonho de abrir a minha empresa. Eu já estava meio que criando, conversando com pessoas de marketing e tudo mais, mas trabalhando e fazendo isso ao mesmo tempo, porque eu tinha realmente essa insegurança de sair do corporativo. E eu, nas minhas horas, falei, senhor, olha, se eu conseguisse sair com um pacote, para mim, eu saberia que eu posso ir com tudo, abrir a minha empresa. E a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz de oração, muitas vezes, porque realmente essa oração foi atendida. E eu saí da Schindler, recebi o pacote, que me deu uma certa tranquilidade de saber que eu podia ficar sem trabalhar, até conseguir galgar essa questão da empresa. Mas, gente, a realidade é uma só. Quando você entra num nível de empreendedorismo, a pegada é outra. Porque quando você trabalha no mundo corporativo, sendo como um líder ou sendo como um funcionário, você sabe que você está tendo o teu paycheck todo dia. Tá lá. Você trabalha, você tá lá, a tua segurança. Quando você vira um empreendedor, você pode um dia entrar um cheque de 10 mil, outro dia pode chegar um cheque de 1.000, outro dia pode entrar cheque nenhum, outro dia pode ser 30 mil, não interessa. É uma instabilidade que você tem que ter é como investir no mercado de ações, você tem que estar com um nível de segurança, de frieza muito forte. E um outro ponto do mundo de empreendedorismo é a questão da autodisciplina muito forte, é o seu negócio. E isso é muito importante. Você se torna o seu próprio chefe. Então, o que significa? Se você tem problema de autodisciplina, provavelmente o empreendedorismo pode ser um problema para você. Porque eu quero ver você acordar às 6:30 da manhã, quando não tem nenhuma reunião do teu chefe te puxando, porque você é o próprio chefe. Então, realmente, e muitas vezes isso pode ser um pouco mais solitário também. Porque quando eu abri a minha empresa, foi justamente na época, ainda mais na época do Covid, comecei a trabalhar online. Quando eu saí da Schindler, um dos pontos que eu tive foi realmente a solidão. Era um trabalho sozinho, eu estava galgando tudo sozinha. Sozinha. Então, realmente, para quem era extremamente relacional e tudo mais, foi super difícil. Então, esses 2 anos que eu tive muito forte atuando na minha empresa, como é que eu atuei? Número 1, mentoria com mulheres. Eu fiz um pacote de mentoria de alto ticket, em que as mulheres pagavam, e eu tinha um grupo de 12 mulheres, em que eu mentoreava, e essa mentoria ela era vinculada à área emocional e espiritual, sendo aplicada no mundo de negócios corporativo, trabalhando com autoconfiança e imagem e tudo mais. Fiz isso por 2 anos com um grupo de mulheres. Eu fiz, na verdade, cheguei a fazer 4 grupos, tá? E, em cima disso, prestando consultoria de Customer Experience. Essa consultoria eu fiz com alguns fornecedores da Intel. E, mais uma vez, o poder do relacionamento. Como é que eu consegui isso? Eu não fiquei fazendo busca de pessoas. Esse cara me procurou porque ele trabalhou comigo na Schindler. Ele lembrou de mim. Aí ele viu os meus posts no LinkedIn, que eu botava sempre posts inspiracionais, tudo, e me entrou em contato. Poxa, como é que você trabalhou com essa questão? Estou tendo problema de atendimento ao cliente. Aí o que eu fiz? Dei sugestão para ele. Da sugestão, ele falou, a gente pode conversar? Veio o servir. Galera, pega essa chave. O servir. A conexão é a chave de abrir portas na tua vida. Esse cara, ele veio atrás de mim porque ele lembrou das experiências que ele teve comigo, trabalhando comigo há 10 anos atrás na Schindler. Ele tinha saído, eu tinha saído. E aí eu dei sugestões para ele. Aí nisso ele falou, eu quero te contratar para ser minha consultora. Então eu dei consultoria para essa empresa. Cheguei aí para Arizona, dar treinamento para a equipe deles e tudo mais. Depois fui trabalhar para Johnson Johnson Technologies, dando também consultoria, treinamento, servindo a equipe, entendeu? Enfim, fiz isso por 2 anos. 2 anos. Agora, eu confesso
que eu cansei. Não era para mim. Eu queria passar por essa onda de ter o sonho de ser empreendedora, mas a minha veia é corporativa. Então eu realmente não quis. Eu fiz uma escolha racional de não só investir mais no empreendedorismo, fiz esse sonho, escrevi meu livro e tudo. E eu falei, eu quero voltar para o corporativo. Eu acho que eu estou muito nova, eu acredito que eu estou muito nova ainda. Não vou falar a minha idade, mas eu acho que eu estou. E quando eu estiver mais velha, quem sabe eu volto a só virar empreendedora. Meu sonho, Sam, é ser uma speaker, é ser uma palestrante motivacional, é continuar treinando líderes, treinar pessoas, entendeu? Hoje eu acredito que eu posso ainda estar full force no mundo corporativo como uma líder. Eu faço as minhas palestras no mundo corporativo, convidados para podcast, como estou sendo agora, vou fazer outro também agora inicialmente. Dou palestras e treinamentos e dou mentoria individual hoje para mulheres, no 1 a 1. Eu não tenho mais a mentoria de grupo, estava me demandando muita energia de um grupo de 15 mulheres. Agora é no 1 a 1, quem me procura, quem lê meu livro geralmente me procura e eu dou o meu 1 a 1 para eles. É isso. Mas, respondendo a tua pergunta, o empreendedorismo, você tem que ter sangue frio. Se você não consegue nem investir em mercado de ações, foge. Porque você está agora com empreendedor. Não é fácil. Não é. Você tem que realmente ter autodisciplina, ter sangue correndo e muita coragem. E gostar daquilo que você faz, daquilo que você empreende. Porque a verdade é que hoje eu trabalho muito mais como empreendedor do que na época que eu era funcionário de multinacionais. Só que é um trabalho que me dá mais prazer. Essa que é a graça de você ser empreendedor. Apesar de você trabalhar mais, você tem mais flexibilidade. Eu, por exemplo, posso me dar o luxo, como eu geralmente faço, de passar 5, 6 semanas no Brasil e eu não poderia fazer isso, né, quando eu estava trabalhando para grandes corporações, né? Então eu tenho essa flexibilidade, eu tenho a flexibilidade de levar o laptop comigo para onde eu for e conseguir trabalhar. E isso me dá uma mobilidade física muito grande, né? Até de morar, se eu quisesse morar em outro lugar, para mim seria algo simples, né? Algo que uma grande corporação não te dá. Então a gente tem que colocar realmente essas coisas todas numa balança, né? E entender que nem tudo vão ser flores nessa migração para ser um empreendedor. E a razão que eu criei esse canal também para avaliar pessoas para dar oportunidade do público conhecer brasileiros que tiveram sucesso em carreiras corporativas internacionais, é porque é um mercado muito bacana e que hoje em dia fala-se tanto de empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo é fantástico, mas como você disse, não é para todos. Não. Exige um nível de entrega, exige a abdicação de algumas coisas e acho que exige muita paixão por aquilo que você faz para você fazer aquilo com excelência e não ser um peso na sua vida, né? É. E também eu acredito muito no empreendedorismo, naquilo que você já tem uma experiência anterior, né? Porque eu lido com situações financeiras das mais diversas. Eu lido com gente de 30 anos a 90, eu lido com empreendedores, eu lido com funcionários de grandes corporações, CEOs, e também com profissionais liberais. Então a gente acaba vendo algumas tentativas de transição, de ser um funcionário para ser um empreendedor e algumas vezes frustradas. A gente sabe aí que estatisticamente de 10 negócios que abrem, 8 fecham nos 2 primeiros anos, né? Brasil, Estados Unidos, essa estatística é mais ou menos padrão. Então, vejam bem, 8 fecham, né? E você está ali lutando para ser parte daqueles 2 que continuam em operação depois de 2, 3 anos. E normalmente as pessoas que alcançam isso, elas têm uma experiência anterior, como foi o meu caso, né? Eu tentei empreender 3 vezes, as 2 primeiras não deram certo e a terceira eu fiz de uma forma muito segura, já mais maduro e dentro da minha área de conhecimento, que é a área financeira, né? Então, falei recentemente com alguns empresários que tentaram fazer migração para indústrias completamente diferentes e não tiveram sucesso e perderam muito dinheiro nesse processo de investimento em algo no mercado que eles não conheciam, né?
É isso aí. Muito bom, Ana. Queria encerrar aqui, pedindo para você deixar uma mensagem para quem já está nos Estados Unidos trabalhando em empresas pequenas, médias, grandes e procurando atingir posições mais altas como você atingiu, mas também para quem está no Brasil procurando uma expatriação ou uma oportunidade no exterior. Puder deixar uma mensagem, eu te agradeço. Então tá bom. Bem, eu acho que o que eu vou deixar de mensagem é um resumo muito breve de tudo que a gente conversou aqui, né? Número um, comece sim com um sonho. É um sonho que vem dentro de você a ponto de te dar uma ebulição, porque esse sonho é que ele vai realmente te impulsionar a realmente ter coragem, ter ousadia. Enfim, então, primeira coisa é, sim, começa tudo com um sonho. O sonho, quando eu digo sonho, é visão, porque a visão te dá direcionamento. Número um. Número dois, é realmente, sim, você terá medos, o medo não pode te paralisar. É normal ter medo, mas ele não pode te paralisar, ele não pode anular a tua essência. Então você realmente tem que saber, entender que tem que vencer aquele medo que te paralisa, né? Que te limita, né? Número dois, é você entender que não é tudo a seu respeito, não é tudo a respeito do seu conhecimento, não é tudo a respeito do seu potencial, porque sim, Deus vai usar pessoas para te entregarem chaves e para abrirem portas na sua vida. Por isso que você tem que master, né? Realmente trabalhar forte no poder das conexões, no poder dos relacionamentos, em você entender que são outras pessoas que vão falar a seu respeito. Não é tudo a respeito de você, mas é aquilo que as pessoas vão estar falando a teu respeito. O outro ponto que eu quero deixar de importante, que são princípios. Preste atenção em princípios que você está quebrando na tua vida, porque se você quebra princípio, o princípio vai te quebrar. Se você honra o princípio vai te honrar. E existem princípios que eu vejo que realmente me alavancaram. O princípio de servir, de sempre dar o meu melhor para o próximo, não importa o motivo, se eu ia ter alguma coisa de retribuição ou não. Isso é um investimento, é uma semente que você está colocando no mundo, e isso vai voltar em forma de colheita. E número dois é o princípio da excelência. Se você não faz nada, não é perfeccionismo, porque perfeccionismo é orgulho. Excelência é princípio. Se você vive o princípio da excelência, a colheita da excelência vai chegar. Então, existe um princípio que é a lei da semeadura, que existe. Então, siga a questão de você olhar para princípios, porque você vai ter uma colheita frutífera daquilo que você está semeando, uma hora ou outra. E não desanimar. Outro ponto é a humildade. Tem que ter humildade. Eu vejo na minha vida que eu errei e eu tive quedas na minha vida por falta de humildade. Deixar a soberba entrar. Vigia. Não perca a sua essência. Se você prosperar nos Estados Unidos a ponto de poder comprar um carro importado, não perca a sua identidade. A sua identidade não está em cima daquilo que você tem. A sua identidade está em cima de quem você representa aqui na Terra, em quem você é, aquilo que você carrega. E eu vejo muito americano ficando vira-lata, porque perde a sua essência quando conquista coisas materiais. Não perca a sua essência. É essa a mensagem que eu quero deixar. Eu tenho muita certeza que muita gente vai Excelente. prosperar. Não perca a sua essência. Com certeza. Excelentes mensagens aí, Ana. Ana, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Creio que foi muito enriquecedor essa tua experiência e as suas, ah, enfim, a sua visão de vida é muito enriquecedora. Eu agradeço muito pelo teu tempo aqui com a gente. Obrigada, Sam. Um prazer enorme. E eu agradeço você a tudo. O seu livro, você tem uma cópia aí para mostrar para a gente? O livro, vou mostrar aqui, sim, ó. Saia da inércia e coloque seus sonhos em ação, né? É um guia prático para 6 passos para vencer o medo e a procrastinação. A venda na Amazon, preço super simbólico. É onde eu entro num nível maior de vulnerabilidade, e aqui eu trabalho a questão das emoções, falo muito sobre a questão do medo, insegurança, e eu uso
a questões práticas e pragmáticas, 6 passos para você vencer aquilo que muitas de nós temos, às vezes, dificuldade de colocar certos sonhos em ação. Então, é esse romper, né? Esse livro fala muito sobre isso. Tá aí para você que quer romper a inércia e sonha em viver o exterior ou sonha em alcançar níveis mais altos, talvez já esteja morando aqui nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, outros países, e queira galgar lugares mais altos. Fica aí a dica para você. Obrigado, Ana. Obrigada. Grandes transformações começam com conhecimento. Aqui no nosso canal você encontra conteúdos para fortalecer a sua jornada e caminhar com mais clareza, segurança e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse episódio, já se inscreva no canal e compartilhe. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da sabedoria para transformar realidades.